Depois de uma década cheia de tropeços e fracassos, a Globo entra na década de 70, superando todas as expectativas e consolidando-se como líder de audiência e faturamento. Os anos 70 também foram o auge da ditadura, e por isso o governo brasileiro queria passar uma imagem de país do futuro, com a chegada da TV em cores e os constantes investimentos no setor de comunicações do país, ampliando a rede de micro-ondas e fortalecendo ainda mais a Embratel. Olá, eu sou o Samuca e vem aí mais um campeão de audiência. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo para a contagem de 8 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. No ar, mais um campeão de audiência no seu canal 4. A cores. Globo e você, tudo a ver. Globo, a gente se vê por aqui. Estamos em 1970. O Brasil acaba de ganhar o tricampeonato mundial de futebol, a ditadura militar estava em seu auge e a Globo completava 5 anos de existência, superando todas as suas expectativas. Enquanto isso, nas suas concorrentes, Rede Tupi é novela. A Tupi vinha sofrendo ano após ano, apesar de ter algumas atrações de sucesso. Após a morte do seu fundador, Assis Chateaubriand, em 68, a situação iria piorar ano após ano, principalmente depois de 1977. Rede Tupi. A Rádio Tupi do Rio era quem bancava o Canal 6 Carioca. A TV Rio também estava em frangalhos. Depois de ser líder de audiência na década passada, a emissora amargava baixa audiência. As súbitas trocas de donos e vendas acabaram por minar a estação, que fechou em 1977. A TV Continental se arrastava desde 1962 e também não acabou durando muito tempo não. Perdeu sua sede na Rua das Laranjeiras e seus equipamentos. Sua programação era transmitida de um ponto diferente da cidade a cada dia que passava. A sua programação era cheia de enlatados e apenas tinha um programa ao vivo. A má situação culminaria no seu fim melancólico em dezembro de 1971. Abertamente contra o regime militar, a TV Excelsior foi caçada pelo governo em setembro de 1970. A TV estava em ruínas, tanto pela má administração quanto pelos boicotes dos militares. Tanto é que nem transmitiu a Copa daquele ano. Por outro lado, novas concorrentes entram no ar. A TV Bandeirantes, Canal 13 em São Paulo, em 67, que se estabeleceria como terceira rede nacional em 75 e se estabeleceria de vez em 77 com a inauguração da TV Guanabara Canal 7 do Rio. E a TV Gazeta, Canal 11 de São Paulo, que entrou no ar no dia do aniversário da cidade. Fora a TV Cultura, em 69, que não era comercial. Foi nesse cenário que, ao contrário das outras, a Globo procurou investir mais e mais, e em 1970 alcançou a tão sonhada liderança nacional. Irmãos Coragem. A novela Irmãos Coragem foi o primeiro grande sucesso nacional da emissora.
Irmãos Coragem foi a primeira novela a trazer o público masculino para a televisão. Novela era, até então, coisa de mulher. Posto de futebol, que é uma ideia da Janete. Agora, a realização desse futebol, de gravar no Maracanã e gravar um jogo de futebol e botar um ator jogando futebol, numa época que o treinador do Flamengo era o Freitas Solich, que era um camarada irracível, e eu sou rubro-negro, sou Flamengo brabo, mas, puxa, foi difícil, porque o camarada não queria que a gente entrasse, então o Cláudio Mazo tinha que entrar em campo. E essa novela mostrou uma qualidade técnica, né? Mostrou um Tarcísio heróico, bonito, né? Em cima de um cavalo. O Tarcísio, ele tem uma imponência natural. E ele levou para a gravação um cavalo dele, da fazenda dele. Galante. Porque no primeiro dia de gravação a gente montava em cavalos da Polícia Militar, em seleta. Quer dizer, não tem nada a ver, né? Nada a ver. Então eu mandei vir meu cavalo de São Paulo e a coisa começou a ganhar mais veracidade. E João Coragem, além de tudo, era um homem muito simples, para o qual a vida se resumia a muito poucas verdades. E liderou uma guerrilha no Brasil em pleno 1970. Para lutar com o bando do Pedro Barros, que era o meu oponente lá, que era o grande bandido. E eu criei uma coisa para ela, que o Boni na época ficou com medo, disse, Glória, eu acho bom você tirar isso, porque isso não vai dar certo, que era um código para o público, porque se eu estava lá de Lara, toda encolhidinha, assim, eu fazia... E quando olhava já era outra, né, que era... bem liberal e tal. Irmãos Coragem, a gente atinge a que eu considero a nossa perfeição. Mataram meu irmão Jerônimo! Por volta de 71, o governo queria agilizar a implantação da TV a cores no Brasil. Para isso, o Ministério das Comunicações fez uma reunião com todas as emissoras. Globo e Tupi não achavam uma boa ideia investir milhões em equipamentos devido aos altos custos. A TV Rio, sob a administração da Ordem dos Capuchinhos, grupo que controlava a TV Difusora de Porto Alegre, anuncia que já em 72 poderá transmitir boa parte da sua programação em cores, obrigando as concorrentes a se mexer. A Globo lançou uma campanha chamada O Melhor Continua em Preto e Branco, mas foi inevitável. Em 19 de fevereiro de 72, a TV a cores fez o seu teste final, a Festa da Uva de Caxias do Sul, registrada pelas câmeras da TV Difusora para todo o Brasil. As outras emissoras, incluindo a Globo, mandaram todos os seus artistas como uma espécie de retaliação. Um aparelho em cores custava, no mínimo, 6 salários mínimos. As transmissões em cores foram inauguradas oficialmente no dia 31 de março de 1972, transmitindo um pronunciamento do governo, um documentário chamado Viagem pelo Brasil Grande em Cores, a sessão colorida com os 15 Mistérios do Rosário e a Paixão de Cristo de 72, ao vivo do Anhembi em pool com todas as emissoras. Naquele dia, foi ao ar o caso especial Meu Primeiro Baile, de Janete Claire. No elenco, grandes nomes: Glória Menezes, Paulo José, Sérgio Cardoso, Francisco Coco, Tarcísio Meira e entre outros. Foi o primeiro programa a cores da Rede Globo de televisão. Marina nunca esqueceu seus amores da juventude. Agora eu quero saber o que foi que aconteceu com eles e vou procurá-los. E quando partiu em busca do passado, foi uma surpresa atrás da outra. Acho que enjoei de mulher, sabe? Glória Menezes, Tarcísio Meira, Sérgio Cardoso, Marcos Paulo, Emiliano Queiroz.
Paulo José, Francisco Coco. Meu Primeiro Baile, caso especial, nesta quinta, depois de Pátria Minha. Globo e você, tudo a ver. Nesse meio tempo de colorização, uma novela em preto e branco tomou conta dos lares brasileiros. Selva de Pedra, com Francisco Coco, Regina Duarte e Diniz Fati. A clássica história de Cristiano e Simone, um casal disposto a subir na vida, bateu 100% de aparelhos ligados no capítulo 152, no dia 4 de outubro de 1972. Capítulo esse que desmascarou Simone na delegacia. Ninguém sabia que aquela empregada estava com ela. Eles encontravam um corpo carbonizado no carro e ela saía se arrastando, toda machucada, toda quebrada. Mas ninguém sabia. Ela ia para a França, estudava artes plásticas. Aí, já conhecida internacionalmente, ela volta loura. E ninguém a reconhece. A não ser ele, que percebe que aquela mulher tem muito a ver com a Simone, que é a mulher que ele tinha perdido no incêndio do carro. Simone, sou eu, Cris. Que isso? Capítulos e mais capítulos conversando com um raiozinho de sol que entrava. Bom dia, raiozinho de sol. Que gentileza vir me cumprimentar assim, de manhã cedinho. Difícil, né? Conversar com um raio de sol. Uma história muito cheia de dramas e tensões. E depois a ambição crescendo dentro dele. Ele veio do nada e foi conseguindo, e encontrou aquele tio do estaleiro. Esse tio simpatizou muito com ele. Estava lá embaixo admirando os navios. Puxa vida, mas que coisa do outro mundo. E até hoje é uma das novelas mais lembradas, assim. Por exemplo, na novela Selva de Pedra, a censura obrigou a cortar o casamento da Fernanda com o Cristiano, que ele chamava, né? Que era o Chico Coco. Ela topou cortar, o Avancini fez o casamento, quer dizer, eu fui para a igreja, fez uma linda cena de casamento, aquela mulher e o noivo que não chega, o noivo que não chega, e ela foge da igreja. Então foi uma cena impactante, uma cena de grande sucesso e de muita beleza de direção. Foi uma truvaida de direção, digamos assim. A Tupi anunciava em alto e bom som que A Revolta dos Anjos seria a primeira novela colorida da nossa televisão. Porém, a novela acabou indo ao ar em preto e branco, frustrando os poucos donos de TV a cores. Um atraso na chegada de 2 equipamentos de videotape acabou por adiar o sonho de pioneirismo da TV Tupi. Olha, Estela, qualquer pessoa que tenha olhos percebe logo que o Drano é louco por você. Mas isso de consentir numa briguinha, num desentendimento qualquer que resulte em uma separação mesmo temporária, é abrir um precedente muito perigoso. Eu sou alguns anos mais velha que você, eu tenho mais experiência. Torna-se um hábito, você entende? Depois, qualquer probleminha que surgir, em vez de enfrentá-lo, paft. A primeira novela a cores finalmente estreou em 22 de janeiro de 73. E não podia ter sido outra. O Bem Amado, de Dias Gomes. A maravilhosa novela continua tão atual como em 73. Cidade que é orgulho do estado da Bahia, pela boniteza da sua paisagem, pelo arejamento e, por que não dizer, pela frescura do seu clima. Branco era proibido. Tinha que ser tudo chá, né? Ou pastel, né? E as cores definitivas eram proibidas. Branco, preto, vermelho. Depois tinha que ser tudo pastel. Isso eu me lembro muito bem de uma coisa. Ficou no anedotário. O Emiliano, que até hoje se tornou... é meu amigo, desde o tempo do Bem Amado, e sempre brinca com isso, que eu fiz uma cena em Sepetiba, o Paulo Gracindo tinha que subir uma escada,
e ele olhava as minhas pernas, ele olhava as pernas de todas as mulheres, não é? Era aquele prefeito meio venal e mulherengo. E tiveram que parar a gravação, as pernas da Ida são muito brancas, estão estourando, não pode. Tudo foi passado ali, sempre eram 2, 3 ônibus, com a equipe, com todo mundo. Aí chegava, não tinha onde ficar, nós ficávamos esperando a hora de filmar, sentado no meio-fio. De janeiro, um calor que Deus dava. Era muito difícil e muito trabalhoso foi. Até aquela coisa da técnica, acertar com as cores, né? Foi muito trabalhoso, mas foi linda. Foi realmente uma das novelas que eu mais gostei de fazer. Quando é que podia se imaginar que uma história como esta poderia fazer o sucesso que fez? Exige uma solução. A solução é inaugurar o cemitério. Inaugurar como? Se há 6 meses não morre ninguém num diabo dessa terra! Vote num homem sério e ganhe um cemitério. Ah, esse é melhor. Esse eu acho melhor porque trata do ponto fundamental da nossa plataforma. Bom, é bom. Dorico Paraguaçu é a maior criação da teledramaturgia brasileira, né? Acho que difícil alguém ter chegado perto um dia assim do Odorico Paraguaçu. Cambada de safado! A novela não só entrou para a história, como solidificou o horário das 10 para a produção nacional. Em 75, foi a vez do recém-lançado horário das 6 passar pelo pincel eletrônico. A novela Senhora, de Gilberto Braga, foi a primeira novela a cores do horário. Sou milionária. Precisava de um marido. O senhor estava no mercado? Comprei-o. No mesmo ano foi a vez do horário das 8, o principal da casa ganhar cores. Pecado Capital, de Jeanette Claire, foi a primeira a cores do horário mais lucrativo da casa. Um verdadeiro marco na nossa televisão. E por último, mas não menos importante, foi a vez do horário das 7, em fevereiro de 77, com os últimos capítulos de Estúpido Cupido. Locomotiva, sua substituta, foi totalmente gravada em cores. A novela foi recordista de audiência do horário e a maior audiência da história da faixa, 59 pontos arredondados de média. Locomotiva. Novas ou reformadas, atacando a todo vapor. Nova novela das 7, a cores. Março, na Globo. A linha de shows começou a ganhar cores a partir de 74, com Satiricon e Chico City, em 75. Ah, você tá dizendo que teu boneco tem mais neve? Tem. Então vamos ver, qual é o nome do teu boneco? Mariazinha. Ah, o teu é menina? Então o meu tem muito mais neve, ele é menino. A saída de Chacrinha, na emissora desde 67, deixou um vazio nos domingos da Globo. A emissora, então, resolveu meio que tapar buraco com um programa chamado Só Amor Constrói, até que um programa novo fosse desenvolvido para o horário. Dele uma televisão, mas as 4 paredes eu não consegui. Assim sendo, nascia em 5 de agosto de 73 o fantástico Show da Vida, trazendo uma mistura de jornalístico, entretenimento e humor. Johann Sebastian Bach é hoje provavelmente o maior compositor de todos os tempos. Louis-Jacques Mandé Daguerre, depois de ter sido paisagista, pintor de panoramas e cenógrafo de teatro, criou em 1822, em companhia de Bouton, o diorama. O que antes era uma novidade, tornou-se um hábito do telespectador brasileiro. A zebrinha do Fantástico, por exemplo, ficou na história, e as inesquecíveis aberturas marcaram época. Se passaram anos e eu comia sanduíche. Para dizer para Newton, o Boni finalmente nos chamou para fazer o que era mais importante da Globo, fora da marca, que é fantástico. Que era muito fantástico.
...1983, 10 anos do Fantástico. Para marcar esta nova fase, uma nova abertura. Sólidos voando seriam cortados por raios de arco-íris e formariam palcos onde surgiria um balé. Como tornar realidade este projeto? A nossa ideia é que as pessoas dançando nesse cenário, tivesse movimento de câmera, junto. Como fazer movimento de câmera se a gente não tinha o camera motion para fazer na época? E colocar pessoas exatamente no mesmo movimento da computação gráfica, né? Ah, vamos construir essa pirâmide normal e bota as pessoas lá. E a câmera, a gente pega a referência da lente do computador e bota a lente na câmera e enquadramos e vai casar perfeito. Aí conseguimos fazer, e quando entrou no ar foi aquele espanto. Se imagina você está sentado e não está sendo avisado que está vindo uma pirâmide girando e cortado. Mas não para, porque se parte em pedaços. E de outro momento adiante, de repente, tem pessoas nesse cenário que não existe. Então, imagina a emoção das pessoas daquela época. Então a gente tinha que usar muito colírio, porque irritava muito os olhos, que a gente tinha que entrar na água, sair de olho aberto, assim, com toda aquela pose, né, maquiagem. A primeira ideia que nós levamos para o Boni é de colocar, viajar pelo mundo inteiro. Taj Mahal, a Torre Eiffel em Paris, Estado da Liberdade, colocar as bailarinas dançando até no Cristo, né, no Brasil. As paisagens foram confeccionadas no estúdio, trabalhadas de forma quase artesanal. Onde ela estava era exatamente um tanquezinho assim que só cabia ela. E um tablado assim forrado de plástico com um espelho d'água assim de 5 centímetros. E as coisas que estão atrás, as montanhas, tudo miniaturas para você dar a profundidade. A década de 70 foi para muitos uma década de experimentação na dramaturgia e a década do jornalismo, apesar do regime militar. Seguindo essa filosofia, a TV Globo coloca no ar, em 3 de abril, o Globo Repórter. A ideia era criar uma versão brasileira do 60 Minutes, da CBS News. O jornalístico abordava temas específicos, através dos subtítulos dos programas. Globo Repórter Atualidade, Globo Repórter Pesquisa, Globo Repórter Futuro e Globo Repórter Documento. Sem contar o Globo Repórter Emergência que cobriu o incêndio de 76. Não é o retrato do Nordeste, nem mesmo o retrato de todas as regiões atingidas pela estiagem. É apenas a vida, hoje, em Uricuri, e a esperança de dias melhores. O programa começou com uma equipe de cinema, né? Paulo Gil Soares, de cinema, Eduardo Coutinho, Washington Novaes, Luiz Lobo, João Batista. Chegou até a ser o editor-chefe, mas por um período curto de tempo. Luiz Carlos Maciel passou aqui pelo Globo Repórter, fez coisas ótimas. Então a proposta era muito mais ser um documentário cinematográfico, né? Acho que a gente conseguiu uma linguagem tão simples, sabe? Que você se identifica com todos os programas. Eu vejo o público muito identificado com o programa, né? E eu acho muito engraçado que, às vezes, em cartas que a gente recebe, mensagens, falo muito do Globo Repórter como se fosse uma pessoa, né? O Globo Repórter disse que não sei o quê, o Globo Repórter não sei o quê.
Eu acho que é um programa que, de alguma forma, entrou um pouco no cotidiano da vida brasileira, sabe? Tem também não é que ele precise do programa, mas usa o programa também para informação, para serviços, a questão da saúde, para viajar quando não pode viajar, conhecer lugares, né? Eu acho que o programa entrou muito nesse universo. Então, é o que me dá mais prazer de fazer o programa, entendeu? Em 74, por causa do horário eleitoral do TRE, o programa teve que mudar de horário. Das 11 foi para as 9 da noite. A audiência aumentou e o horário mais acessível ajudou a popularizar o programa. Num horário onde antes era dominado por humorísticos, o Globo Repórter conseguiu superar a audiência deles. Nesta sexta, no Globo Repórter. Ainda em 74, houve o começo de uma tradição, o primeiro Roberto Carlos especial, religiosamente, todo mês de dezembro. Roberto Carlos especial. Participação Regina Duarte, Chico Anísio, Jô Soares, Lima Duarte, Cláudia, Tim Maia, Cid Moreira, Milton Nascimento e o Traje a Rigor. Roberto Carlos especial. Nesta sexta, depois de Rock Santeiro. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Presidente eleito do Brasil, General Ernesto Geisel. Atenção para o top de 8 segundos. Olá a todos do canal Vlog do Samuca. Me chamo Gleison do canal Gleison IT. E vim aqui falar dos programas da Globo que me marcaram. Samuca falou para eu falar um, mas eu vou falar dois. Isso mesmo, vou falar de dois programas. Um é o Video Show. Para quem não sabe, o Video Show foi de 1983 até 2019. E por que ele me marcou? Por conta do seu formato e também por conta do meio dos arquivos. Desde pequenininho sempre adorei os arquivos da televisão brasileira e hoje em dia quero de alguma forma querer tentar preservá-la buscando vasculhando em diversas emissoras. E desde criança eu sempre adorei o Video Show e seu grande suco de ideias que o Video Show foi. Ele vai voltar, né, como uma edição especial nesses 60 anos da Globo, que bem que poderiam deixar permanente, mas já voltando pelo menos por uma edição especial já estou bem feliz. E também outro programa que me marcou foi o Globo Repórter, pelo mesmo motivo do Video Show, os arquivos. E também porque é em documentário. É um dos poucos documentários da televisão brasileira que ainda existe. Então é mais que especial o Globo Repórter, não? Desde 1973 fazendo sua função. Já passou por muitos horários, muitos dias, e hoje em dia está nas sextas-feiras, logo depois da novela. Não vou dizer qual a novela, porque sempre muda, né? A novela das 9, né? Antigamente era das 8, agora é das 9. Então é isso. Esse é meu depoimento para o canal Vlog do Samuca. Inclusive se inscrevam no canal Vlog do Samuca e no Gleison IT. Escreve lá que também tem muitos arquivos lá que eu achei raros, outros já acharam, mas eu quis colocar mesmo assim. Um beijo a todos.
1975. 25 anos de TV brasileira, 10 de Rede Globo, 5 de liderança nacional. Rede Globo, mais que modelo, acima do padrão, dinâmica avançada da comunicação. A Globo Fadeira carregando nessa ocasião. Para comemorar a efeméride, a emissora preparou uma programação especial, com atrações que entrariam para a história. Na área das novelas, a emissora planejava dar uma renovada em seus horários. Lauro César Muniz fazia sua estreia em horário nobre com Escalada, novela que fugia dos dramalhões convencionais e partia para uma abordagem mais realista. Faleceu Carmen Miranda, a maior representante da música popular do nosso país. Morreu em Los Angeles e seu corpo foi trasladado para o Brasil, comovendo toda a cidade do Rio de Janeiro, que parou para dar seu adeus à pequena notável. Jantar tá na mesa. Já vou. Morreu Vitor Brecheret, escultor paulista, que se tornou famoso e conhecido após o movimento modernista de que foi pioneiro nas artes plásticas. Às 10 da noite, a novela sensação daquele ano, Gabriela, feita especialmente para comemorar os 10 anos da Globo. A primeira superprodução da emissora. No elenco, Sônia Braga, Paulo Gracindo, Armando Bogos, Dina Sfati e Heloísa Mafalda. Gabriela foi aclamada pelo público e crítica naquele ano, se tornando uma verdadeira febre. Às 8, uma novidade. Dias Gomes, que costumeiramente escrevia para as 10, agora era escalado para o principal horário da rede. Ele faria sua estreia com Roque Santeiro, novela que daria início à grande virada do horário. A Globo investiu pesado na produção. Seria a primeira novela colorida das 8. Seria, porque a novela foi censurada no dia da estreia, 27 de agosto. A novela estrearia no dia 25, na segunda, mas problemas com a censura se arrastavam há pelo menos um mês. A Globo tinha duas alternativas: moldar Roque Santeiro ao gosto dos censores ou trocá-la de horário com Gabriela, das 10. Todos os recursos foram negados. Pra mim, que era molecote quando ele morreu, esse aí é ele. É Roque Santeiro escarrado e cuspido. Era 1975 e naqueles tempos, quem ditava as regras era o governo militar. Vocês podem falar de mim à vontade. E quanto à fazenda, nada de exagero, nada de números. Porque esse negócio sai na revista lá no Rio de Janeiro, aí vem o imposto sobre renda e... Era a censura federal quem escolhia por nós. Eles não gostaram de Roque Santeiro e proibiram no dia da estreia. Este é o texto da censura. A novela Roque Santeiro contém ofensa à moral, à ordem pública e aos bons costumes, bem como achincalhe à igreja. Naquela época, ninguém conseguia entender o motivo da proibição. Mistério desvendado recentemente com a abertura dos arquivos secretos do SNI. Quem é essa louca? Viúva Porcina? Então descobriu-se que um telefonema dado do historiador Nelson Werneck Sodré para mim havia sido gravado. O telefone dele estava grampeado. E nesse telefonema eu dizia que eu estava fazendo uma adaptação da peça O Berço do Herói, que havia sido proibida em 65 no teatro, né? Mas que eu estava modificando algumas coisas, fazendo uma tapeação para a censura não perceber que era dentro da peça. Isso foi gravado. Né? E foi por isso que mandaram proibir o Roque Santeiro. O elenco escalado a dedo, sabe? É o Lima Duarte, é Bete Faria, é o Francisco Coco. Tô certo ou tô errado? Pra mim, você tá sempre certo, cachorrinho. Não me chama de cachorrinho na frente dos criados. E nós gravamos 36 capítulos do Roque Santeiro. Eu tinha 36 capítulos gravados do Roque Santeiro. Nunca uma novela tinha tido tantas coisas gravadas. O Senhorzinho Malta do Lima, o Lima fez um outro Senhorzinho Malta. Começou a haver uma onda de que a novela seria proibida. Assim, uma semana antes. E eu, o Boni e o Dia sabíamos que era uma grande virada que a gente ia dar às 8 horas da noite na televisão. Eu estive na casa da Viúva Porcina. Ah, esteve. Eu parei a gravação, eu digo, vamos parar, não vamos gravar não. E ficamos aguardando. Quando 4 horas ou 5 horas da tarde chegou a proibição definitiva que a novela não poderia ir pro ar. Aí a gente se abraçou chorando. E curiosamente que chorando a gente disse, o jeito aí a gente
voltar para Janete Claire. E ali mesmo ela perguntou quem era o elenco, pegou a lista de elenco, que ela mais ou menos sabia, e foi para casa e mandou a sinopse, então, de Pecado Capital. Janete, que fora rebaixada para as 7, onde estava escrevendo o Bravo, se prontificou para escrever uma nova história para as 8, aproveitando parte dos cenários e quase todo o elenco. Durante os preparativos, um compacto de Selva de Pedra foi ao ar para que a nova produção pudesse estrear com folga. Nascia assim Pecado Capital. A novela, concebida às pressas, virou um fenômeno sem precedentes, considerada por muitos a melhor de Janete Claire. Aqui, a autora abandonava os devaneios e partia para uma abordagem mais urbana, no estilo muito mais próximo do seu marido Dias Gomes, a exemplo do que ele fez em Bandeira 2. Pecado Capital terminou num dia histórico e trágico para a Rede Globo, o fatídico 4 de junho de 76. Comprometida? De aliança? Eu acho que ele tinha a mágica do personagem popular, né? Aquela coisa mesmo da malandragem. O Daniel dirigiu muito bem, ele conhece muito bem esses contadores de histórias, esses caras assim. A docinha de Pecado Capital foi uma delícia. E eu já estava muito mergulhada no universo popular da mulher brasileira carioca. Eu já entrava naqueles trens, já entrava na fábrica, eu já estava totalmente à vontade. Então eu pensava, é um homem que viveu 25, 30 anos com uma mulher, ele não sabe nada do jogo amoroso, né? Da conquista, do jogo da conquista, essa coisa. É um homem que viveu para os filhos, né? As mulheres começaram a gostar muito dele porque ele não era grosseiro, ele não sabia. Ele tropeçava nas palavras, nos gestos, né? Eu vim te dizer que eu te amo. Eu vim dizer também que a vida pra mim tá muito difícil, tá quase impossível sem você. Oh, meu Deus do céu. Mas eu te amo. Atenção, emissoras da Rede Brasileira de Televisão, para o top de 8 segundos. Estamos na metade dos anos 70 e ao longo dos anos a tecnologia foi evoluindo. E quanto mais a tecnologia avançava, mais a Globo imprimia a marca de progresso. Mas sua marca ia contra essa filosofia, imprimindo uma imagem de simplicidade. Pensando em uma nova imagem, a emissora começa a manifestar seu desejo de mudança, o desejo de mudar sua marca e seu posicionamento no mercado brasileiro, apesar da liderança consolidada e da qualidade das suas atrações. É nesse ínterim que Hans Donner é contratado pela emissora para desenvolver a sua nova parte visual. Ele chega à Globo e apresenta alguns protótipos de logotipos. Algumas marcas sequer têm a ver com o que a emissora é hoje. No meio dessas, uma acaba se destacando. O Globo com uma televisão dentro dele, e nessa televisão reproduzindo a imagem do globo terrestre. Custando cerca de 1 milhão de cruzeiros, a nova identidade visual foi lançada de maneira experimental no dia 14 de fevereiro de 76, em conjunto com um logo antigo, como se fosse uma espécie de transição. O Boni me chamou, disse, olha, tá vindo um alemão para cá, a gente nem sabia que ele era austríaco, tá vindo um alemão para cá, eu quero que você cole no pé dele. Você tem muito que aprender com ele e ele aprender com você. Você tem experiência de televisão que ele não tem e ele tem um design maravilhoso, uma escola europeia que vai ser muito bom para nós. Ele criou uma marca fantástica da Globo, que nós vamos mudar a marca e quero você colado no pé dele.
E ele veio com umas ideias de terceira dimensão, de esferas, aquelas coisas, e para nós era difícil inserir, colocar em cima de uma imagem, que tinha degradês, sabe? O Hans sempre foi fascinado por degradês, né? E aquelas coisas não inseria no vídeo. Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vinha as coisas dele para a gente trabalhar, né? E não conseguia. Aí tinha que fazer uma máscara para botar dentro da máscara, era um trabalhão. Mas eu adorava, eu achava que o trabalho dele era fantástico. Em 8 de março, o clássico logo estreava definitivamente, pondo fim a uma era que durou mais de 10 anos. A partir daí, as vinhetas da emissora ganharam mais riqueza e ficaram mais sofisticadas. Novembro, dia 10. A série de maior ação de todos os tempos. Aventura, suspense, SWAT, comando tático especial. Casos policiais verdadeiros. Vem aí mais um campeão de audiência. Não tardou muito e Donner assumiu as aberturas de novelas e dos demais programas, dando início a uma nova era visual na televisão brasileira. Nem só de alegrias vive a Globo. A emissora passou por muitas dificuldades nesses seus 60 anos. Em 69, a TV Globo de São Paulo passou por um incêndio que teve muito prejuízo. Em outubro de 71, foi a vez da Matriz Carioca ter um incêndio, que começou em um estúdio. Mas o mais grave de todos aconteceu em 76, no dia 4 de junho. A TV Globo do Rio de Janeiro exibia normalmente o jornal Hoje, quando houve uma explosão no controle mestre da emissora. Em pouco tempo, a responsabilidade da geração da programação passou para a TV Globo São Paulo. Sem vítimas fatais, o incêndio levou grande parte do arquivo da emissora. Novelas como O Rebu, Os Ossos do Barão, os primeiros programas do Fantástico e os programas do Silvio Santos na emissora foram perdidos para sempre. Um prejuízo total de 17 milhões de cruzeiros. Cobertos por um seguro milionário, as gravações das novelas foram transferidas para os estúdios da TV Educativa e o Jornal Nacional passou a ser gerado de São Paulo. A novela O Casarão, que estrearia na segunda seguinte, dia 7, foi a única que ficou, mas foi editada na TV Gaúcha de Porto Alegre. Algo sobre notícia que vai sair, notícia que vai entrar, comercial que vai entrar. Então, para mim, não passava disso. Mas um câmera comentou, no meio dessa troca de palavras, que estava pegando fogo. Mas o tom dele foi um tom, assim, de brincadeira, um tom amistoso, como quem está dando uma notícia para descontrair o ambiente. Entrou o comercial no ar, novamente uma movimentação um pouco fora do normal. O câmera sai para o corredor, o coordenador larga o fone, dizendo que ia ver o que estava acontecendo e voltava. E enquanto isso o comercial foi chegando ao fim, entrou um slide do Hoje, que ficou no ar, creio que um minuto e pouco. Estamos aguardando a volta, eu aguardando para mim, porque tinha que ler o bloco internacional. Mas eu ouvi então no próprio fone um grito dizendo que passava para São Paulo. Eu entrei dentro da sala, a gente está pegando fogo em alguma coisa, e ninguém me acreditava. Aí eu que estava colando os filhos, dizendo, gente, está pegando fogo, vamos embora. Aí, quando eu vi uma fumaça enorme lá de fora, eu subi. Então eu subi na blusa de maquiagem e comecei a olhar do lado de fora, vi as pessoas atirando, 2, 3 rapazes atirando do segundo andar. E outro rapaz do setor de incêndio tentando subir por uma escada. E quando eu vi aquilo, foi um pânico, né? Falei, gente, é fogo. Aí saí correndo. A central técnica da Globo era realmente a mais sofisticada da América do Sul. Nós tínhamos, para citar assim, ligeiramente uma linguagem acessível, nós tínhamos uma mesa de controle mestre CDL, completamente computadorizada, trabalhava com programação de eventos até 24. Tínhamos também 2 mesas de controle de produção altamente sofisticada. Tínhamos um titulador de caracteres, ou seja, aquela inserção de letreiros, que é um equipamento também de alto custo. Tínhamos um equipamento para ilustração de matérias também, Telestractor, que ilustrava várias matérias, principalmente de programação jornalística, ou ilustrava eletronicamente. Tínhamos também na nossa central técnica os processos de 10 câmeras, sendo 6 câmeras preto e branco
e 4 câmeras a cores. Foi durante o Jornal da Tarde. Este foi de tarde e esse realmente pegou a empresa toda. Esse pegou, queimou tudo. Todo o segundo andar nosso foi realmente embora. Esse incêndio de 76, ele obrigou... a gente já tinha o link Rio-São Paulo funcionando bem, então a mudança da geração de São Paulo, do Rio para São Paulo, foi quase que imediata. Vocês foram, assim, uma coisa fora de série, porque eu pensei que a Globo ia sair fora do ar pelo mínimo uns 30 dias e a minha surpresa, questão de horas, quase pode dizer, vocês estavam novamente em atividade, né? Você ficou preocupado em perder o último capítulo de Pecado Capital? Não, não fiquei não. Tenho muita confiança na Globo. 76 também marcaria o começo das exportações de novelas daqui para o mundo todo. O Bem Amado foi a primeira, abrindo as portas para que a cultura do nosso país seja mostrada ao mundo todo. No lo digo por el hijo del señor alcalde, no creo que haya sido él. Claro que no fue él, solamente un pervertido, un tarado pudo hacerlo. Yo tampoco he dicho que fuera él, ni siquiera sé quién lo hizo. Fue la mala voluntad del Dr. León. Nesse ano, estreou Escrava Isaura, um arrasa-quarteirão não só no Brasil, mas em todos os países que ela foi exibida. Lucélia Santos se tornou ícone mundial. E como é que se diz frango em francês? Poulet. Ai, credo, que língua esquisita. Und jetzt sag mir mal, was heißt denn Hähnchen auf Französisch? Poulet. Ach, was für eine komische Sprache. Já na chamada da novela, as pessoas começaram a me reconhecer na rua. E eu morava ali na Cruzada de São Sebastião, ali no Leblon, naquela época. E a garotada da Cruzada, quando eu saía, vinha um bando, todo mundo andando atrás de mim. Foi um negócio fulminante a escravizar no Brasil. Mas principalmente a nível internacional, em todo o mundo, até hoje, é uma coisa tão querida e tão rara de se entender como isso se comporta, por que essa novela é o que é, representa o que representa, que ela é considerada, no gênero teledramaturgia, o produto mais vendido no mundo, não só da Globo para o mundo, mas no gênero de telenovela para o mundo. Isso avaliado pela televisão americana, num programa chamado Good Morning America. O quarteirão do meu bairro, quando a Rosa morreu, mas foi aquela ovação, assim, aquele negócio. O que foi isso? Parece que alguém caiu. Ela caiu! Estamos chegando no final da década. A sequência O Astro, Dancing Days e Pai Herói é uma das mais vitoriosas da história do horário, batendo com frequência os 80 pontos. O Astro teve um começo difícil, mas logo caiu no gosto popular a partir do início do grande mistério Quem Matou Salomão Ayala. Na sequência, em julho de 78, veio Dancing Days. A estreia de Gilberto Braga, no horário mais nobre da emissora, deu-se com um retrato da elite carioca, um estilo que logo se consolidaria. A história de uma mãe, recém-saída da prisão, que luta para retomar sua vida ao lado de sua filha, conquistou o Brasil já nas primeiras semanas. O vestuário da novela virou mania nacional. Em janeiro de 79, Janete volta às novelas com Pai Herói, uma emocionante história de um rapaz que tenta limpar o nome do seu falecido pai, que era um bandido. Paulo Altran e Glória Menezes foram os grandes destaques. Em 79, a faixa de novelas das 10 chega ao fim. Após uma reprise de Gabriela, em maio entram no ar as séries brasileiras Malu Mulher, Aplauso, Carga Pesada e Plantão de Polícia. Malu Mulher trazia uma nova Regina Duarte, que tentava desvincular do rótulo de namoradinha do Brasil. A série abordava temas polêmicos como feminismo, aborto, sexo e orgasmo, de uma maneira nunca vista antes na TV brasileira e em plena ditadura. Eu acho que é uma coisa meio de mãe. Acho uma coisa da mulher, né, alimentar as crias. Cuidado, hein? Se as patrulhas feministas te ouvem...
Feminista, eu também sou. Aliás, qual é o cara sensato que não é, não é? Plantão de Polícia contava dia a dia a rotina do jornal Folha Popular e mostrava em seus episódios a criminalidade do Rio. Eles acham que vocês fizeram pior do que o ladrão que o matou. Vocês simplificam tudo, né? Ladrão que o matou. Esse ladrão roubou um rádio FM portátil e 500 cruzeiros. Carga Pesada contava o dia a dia de Pedro e Bino pelas estradas do nosso país. E em cada episódio, participações muito especiais e temas polêmicos abordados. É a Naíma, sabia? Tá com um cão no corpo. Não precisa amarrar uma pessoa assim? Ai! A danadinha me mordeu aí. Ela tá assim desde que ficou moça. Ela morde, arranha e põe espuma pela boca. É, só a santa pode curar ela. É por isso que nós estamos levando ela pra queimada. Aplauso era uma espécie de teleteatro. Uma história completa por semana com um elenco de estrelas da casa. E em 80 veio O Bem Amado, continuação da histórica novela que abordava com humor tudo o que acontecia no nosso país. Ou a senhora prefere que Sucupira se transforme num satélite de Moscou? Ô, coronel, é ligação de Salvador. O senhor não quer falar com Sua Excelência, não? Claro que quero, seu senhor. Gente, que é isso, senhor? Isso o quê? Isso no seu rosto. É a marca da pouca vergonha. No próximo episódio, os anos 80. O começo da concorrência acirrada pela audiência da TV e o surgimento de duas concorrentes que deram muitas dores de cabeça à Globo. Eu espero você. Até lá.